Eu estava aqui pensando como eu poderia começar a aula diferente. A gente sempre começa: olá pessoal do nono ano, bem-vindo à nossa terceira, segunda, quarta, quinta aula de arte, e falo sobre o assunto. Eu estava pensando o que é que eu posso fazer diferente. Não cheguei a nenhuma conclusão, mas eu me proponho a tentar começar diferente na próxima aula. É uma peça do tabuleiro de xadrez do Harry Potter, para quem não conhece. Então, pessoal, bem-vindo à nossa quinta aula de arte dessa semana. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre a história do, deixa eu ler aqui, Bertolt Brecht. Paciência, eu também não sei muito bem a pronúncia do nome dele, até porque não é típico do nosso país. Mas a história do Brecht é muito importante quando a gente vai lidar principalmente com a ideia do teatro moderno. Então, para isso, todo mundo vai ter que acompanhar no livro didático de artes. Então, levem em consideração o nosso capítulo 3 a partir da página 11. Entretanto, antes de falar do teatro moderno, a gente precisa relembrar um pouco da aula anterior. Aula anterior que, para mim, desculpem, não foi a aula anterior. Foi a nossa penúltima aula, que para mim foi muito importante, embora a aula anterior também tenha sido. Mas a nossa penúltima aula foi muito importante para a gente falar um pouco sobre essa questão da arte, sobretudo no Brasil, num período da ditadura militar. Então foi um período muito fecundo. Eu mandei vocês ouvirem uma música, tentarem retratar, organizar as ideias dessa música na cabeça de vocês. Espero que vocês tenham feito isso. Entretanto, esse período de ditadura militar, ele foi um período que teve grandes ascensões. Vários nomes da música brasileira ascenderam, conseguiram crescer com enormes críticas ao sistema que era imposto. Então a gente vê, por exemplo, a ideia do Chico Buarque, como eu já falei para vocês na aula anterior. Entretanto, no livro vocês vão ver outros grandes exemplos de como a arte estava muito emparelhada, muito junta a uma crítica política. E isso era extremamente importante para a época, e isso é extremamente importante atemporal. Ou seja, para todas as épocas é importante que a arte tenha também esse cunho, esse viés de informar, esse viés de falar aquilo que se pretende dizer. Então, a gente vê uma arte nessa época que não estava pautada apenas no entretenimento, mas estava pautada também na crítica social, política do que estava acontecendo naquela época. Isso é bem importante se a gente levar em consideração o contexto histórico e social de tudo que estava acontecendo e das pressões em que a população, sobretudo os artistas, estavam vivendo. Então, para quem não lembra muito bem, eu acredito que esteja disponível, volta lá na aula anterior e vê como é que era basicamente esse período e como os artistas conseguiram ascender durante essa época. Caso não queira voltar no vídeo, basta ler até a página 11 do livro didático de vocês. Vocês vão ter uma noção muito legal, muito bacana desse período. Entretanto, esse período fez com que a gente tivesse um retrato do teatro moderno, da arte moderna como si, muito mais próximo às ideias de críticas, muito mais às ideias de reflexão, muito mais às ideias de pensamento do que apenas distrações. E isso a gente já entra no conteúdo da aula de hoje. Então, todo mundo, página 11, a gente vai começar vendo a ideia e a vida do teatro moderno junto com o Brecht. E a gente vai ver, por exemplo, que ele foi um camarada que nasceu na Alemanha, vivia na Alemanha, mas a Alemanha também passou por um período de pressão e opressão política e artística muito forte com o Hitler. E aí o que é que acontece? Vários artistas foram perseguidos, principalmente aqueles que queriam ter algum teor de crítica contra o sistema. E o Brecht foi um deles. Então, o que aconteceu? Ele teve que sair exilado da Alemanha. E aí o Brecht sai da Alemanha, passa por vários países, onde ele deixa alguns legados importantes do ponto de vista artístico. Então, todo mundo na página 11, num quadro onde tem a foto dele
vocês podem observar um pouco da biografia, dessa história, por onde ele percorreu, o que é que ele fez para fugir. E um pouco de suas obras. Eu posso destacar, por exemplo, a Ópera dos Três Vinténs, A Vida de Galileu e Mãe Coragem e seus filhos, no Brasil e em vários países. Ele foi fundamental para dissimular, dissipar, dispersar, na verdade, as suas obras. Então, ele acreditava que a arte tinha um grande poder transformador da sociedade. Mas para isso era necessário que as pessoas, o público, observassem a arte não só do ponto de vista da distração, observassem a arte também do ponto de vista da reflexão, coisa que na época era bastante inovador. As pessoas procuravam os monumentos, as obras, o teatro, principalmente do ponto de vista de eu não tenho nada para fazer hoje, eu vou fazer uma coisa diferente e me distrair com a família. Então, era um momento de distração. Então, o que ele fez foi a quebra, a ruptura, que esse momento de distração poderia também ser um momento muito importante do ponto de vista da informação, da formação desses sujeitos. Então, observa lá que vocês vão ver o quão importante isso foi. Então, a gente vê aqui o público, ele passa a ser estimulado a refletir sobre as peças e sobre a própria realidade. As peças conduzem o público a refletir um pouco sobre a sua própria realidade. E a grande crítica aí seria as obras que só levavam o público a ter uma noção de distração ou ter fortes emoções, como sentir completamente apaixonado por aquele artista, ou se emocionar fortemente numa narrativa sobre a morte da cachorra. Então, isso era típico das obras, até que o Brecht chegou, fazendo que essas questões cotidianas poderiam ganhar uma reflexão crítica, e essa reflexão crítica tinha um poder transformador na nossa sociedade. Isso era bem importante. E aí a gente vem na página 12 e observa que ele tinha algo muito importante que ele chama de efeito de distanciamento ou efeito de estranhamento. Esse efeito era baseado na ideia de olhar o mundo de uma forma bastante questionadora, se distanciar um pouco e observar tudo do ponto de vista do questionamento, da reflexão. Isso fortalecia uma ideia de crítica, e ela é bastante importante para a gente desenvolver nosso pensamento reflexivo. Então, observa o quanto importante foi o processo de criação e o processo de transformação social através da arte desse artista. Então, para a gente sintetizar, eu quero que vocês acompanhem no quadro roxinho que tem abaixo, na página 12, e aí o livro traz o seguinte: alguns exemplos de semear essa dúvida. Por exemplo, os atores deixam por um momento de representar seus personagens e começam a representar a si próprios, ou então quando eles claramente representam mais de um personagem. Isso dá uma interação e eles começam a questionar a própria veracidade do personagem. Isso é bem importante. E tem outros, por exemplo, um ator fala diretamente ao público. Isso quebra aquela ideia de paredes, onde o naturalismo já tinha questionado sobre o artista não falar diretamente para o público. Aqui o artista pode, principalmente, fazer perguntas, questionamentos, e aí o público se levar, se deixar conduzir a partir dessas reflexões. Aí ainda tem outros, mas eu basicamente iria destacar esses dois, e eu quero que vocês, junto comigo, corram lá para a página 14, onde a gente vai fazer um VOF rapidinho, a partir do texto que fala sobre a obra do Brecht. Então, agora é a hora da gente falar sobre verdadeiro ou falso. Vou falar as sentenças, vocês já devem ter feito essa questão, e se não fez, acompanha comigo e
marca aí no livro de vocês, tá bem? Primeira, de acordo com o pensamento de Brecht, sua peça sobre Galileu deve fazer o público se esquecer da realidade e apenas imaginar o sofrimento pelo qual passou o astrônomo italiano. Óbvio que é falso, gente. Se a grande ideia do autor era levar o público a uma reflexão e não deixar o público apenas dentro da ideia daquela parede do cênico, ou seja, do que está acontecendo na peça. Então a gente precisava sim levar uma reflexão. Então é falso. O personagem Galileu destaca o papel da dúvida como uma ferramenta científica e poderosa. Ok. De forma semelhante, Brecht acreditava que os espectadores também deveriam duvidar de tudo que vem no teatro e na realidade. Eu acho que isso está mais claro do que nunca. A partir da aula da gente, a gente observou que isso é verdadeiro, ok? É possível dizer que na ditadura militar, no Brasil, se comportou como a Igreja Católica no século XVI, censurando pessoas que promoviam pensamento crítico. Verdadeiro também. A Igreja no século XVI havia esse cunho controlador do ponto de vista das manifestações, da fala e da arte, assim como a ditadura aqui no Brasil. Tanto Brecht quanto o brasileiro Augusto Boal desejavam que o público teatral fosse capaz de transformar a realidade. No caso das peças do Teatro do Oprimido, de Boal, os espectadores eram convidados a transformar a própria cena diante deles. Sim, quebra das paredes. Então a gente tinha esse ciclo muito fluido entre os artistas e a obra. E por último, para Augusto Boal, o teatro deveria ser destinado apenas a atores profissionais, visto que só eles são capazes de desenvolver um trabalho ousado e questionador. Errado. E aí é que tá, o público poderia interagir com as peças e a gente poderia também ter essa comunicação entre público, atores, profissionais e criar algo novo. No mais é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar desenvolvendo outras questões sobre artes e tchau para vocês, tá bem? Se cuidem!